Bom, gente, boa tarde para todos vocês. Agradeço que estejam aqui conosco hoje. E nós vamos falar sobre um tema que tem tido bastante polêmica ultimamente, né? Que são os revestimentos em textura. Revestimento em textura de fachadas, né? Nós temos tido vários problemas com essa tipologia de revestimento e eu queria dividir com vocês aqui hoje toda uma análise que a gente precisou fazer para um prédio para identificar qual que era a causa, né, do problema de infiltração que a gente tinha no interior dessa edificação, que foi muito em função de ter a tipologia textura na fachada, tá? Sem, né, os conhecimentos adequados. Então a gente vai passar um pouquinho sobre por que eu preciso entender de caracterização de texturas para conseguir avaliar algumas anomalias que acontecem, tá? Porque é um problema, né? A gente tem um problema de infiltrações em fachadas com textura, tá? Então aqui eu não estou avaliando a fachada que é simplesmente em pintura, que é uma fachada até mais simples, né? E fadada a ter até mais problemas. A gente está falando de texturas, até de prédios em alto padrão, que utilizam também esse tipo de revestimento, mas que tem tido alguns problemas, tá? E por que elas acontecem, né? A gente tem vários fatores, tá? Acontece que pode surgir uma dúvida do síndico, te pede para entrar numa unidade e você vê essa situação aqui, né? Uma infiltração de proporções grandes, né? Você tem uma mancha enorme aqui. Isso aqui é um papel de parede e ele está completamente manchado em função da quantidade de infiltração que ele recebeu. E aí você pensa, não, olha, está aqui nessa altura que começou a infiltração, o teto está aqui. A gente pode inferir que essa infiltração veio da junta de dilatação, né? O primeiro fator que vem na mente, não, isso aqui é a junta de dilatação. Porém, quando você vê a fachada do lado de fora, ela não apresenta nenhum fator visual que conduza a essa conclusão. Então, é uma fachada homogênea, a junta de dilatação está muito bem feita, né? Não tem nenhuma fissura, não tem nenhum defeito, nenhuma perfuração aparente que me justifique concluir por que aconteceu essa infiltração aqui dentro da unidade, tá? E aí a gente vai avaliar dois fatores. Qual que é a abrangência dessa anomalia? Ela é pontual? Aconteceu só num apartamento? Ou eu tenho várias unidades reclamando do mesmo problema de infiltrações em vários pontos diferentes, não só num pano de fachada, né? Tem vários cômodos sendo reclamados. E aí eu vou avaliar, porque se for um ponto único, se fosse só nesse apartamento, era um problema. Mas quando eu tenho um fator maior, várias coisas acontecendo, vários problemas repetindo e todos eles com a mesma característica, então eu tenho uma abrangência que me sugere que esse problema não está somente na minha fachada, eu tenho outras questões, tá? Para avaliar. Então, esse é um primeiro ponto. Eu vou avaliar a abrangência dessa anomalia. No caso do exemplo que a gente está citando, né, esse estudo de caso, eram várias unidades e os pontos de infiltração aconteciam em cômodos diferentes, né? Porque se eu tivesse uma fachada, esse pano de fachada me dá problemas em todos esses quartos aqui, era uma situação. Mas se eu tiver problema nesse quarto, problema no outro, a fachada do fundo, a fachada lateral, então eu não posso traçar uma rota que me fale, não, é porque essa fachada tem mais incidência solar, então ela teve uma ruptura maior, várias microfissuras, eu não consigo identificar. Então eu tenho que analisar o produto que fez o revestimento da fachada quando eu tenho uma anomalia generalizada, tá? E aqui eu quero só citar, né, o nosso ponto de foco. A gente vai avaliar infiltrações que acontecem especificamente em função da textura. Ela não funcionou como impermeabilizante adequado. Porque eu também posso ter problemas de infiltrações que é em função de erros na alvenaria, e aí provoca uma fissura que vai até lá do lado de fora da fachada e me traz essa água para dentro.
Eu posso ter erros de execução da argamassa, de regularização, né, o reboco, o emboço. Eu posso ter fissuras devido às variações térmicas. Eu posso ter erro na junta de dilatação, enfim. Tem uma série de fatores que podem me conduzir a ter erros e problemas nessa fachada. Eu não estou avaliando esse tipo de erro, né? Eu estou avaliando uma anomalia que acontece quando eu escolho uma textura de forma equivocada, né? Estou esperando ter um resultado e aí, por falta de conhecimento ou por outros fatores, executa-se uma fachada que não atende às características de desempenho que eu preciso para corresponder adequadamente ao que o prédio precisa, tá? Então, aqui neste exemplo, né, que nós estamos falando, a solução foi eu avaliar a textura que foi executada e avaliar também a execução. Então, a gente removeu, né, um pedacinho da fachada para usar de corpo de prova. Tá? Eu peguei um bloquinho da fachada com autorização do síndico, né? Nós conversamos a esse respeito e levamos esse bloquinho para o laboratório para avaliar esses dois fatores. O que é o produto, textura, e o que é a execução dessa textura na fachada. Porque se eu avaliar só o produto, eu posso encontrar um produto ótimo, mas que foi executado de forma equivocada, e vice-versa. Mas nesse caso, né, já dando um spoiler, essa tipologia de anomalia, né, quando tem uma abrangência muito grande, várias unidades com problemas de infiltração, é igual quando cai um avião. Nunca é uma causa única, é sempre uma soma de fatores. Então, como vocês verão, eu tenho fatores que envolvem tanto a mão de obra quanto o produto, tá? Então, aqui vamos entender como é que foi feita essa textura. Ela é desse jeito, uma camadinha, né, de argamassa sobre uma parede em blocos cerâmicos, né, uma parede de vedação. Era um sistema estrutural de concreto armado. Aqui eu tenho uma camadinha de chapisco que faz, né, essa transição entre a parede e a camada de emboço, né, regularização em argamassa. Depois eu tenho um fundo selador ou um primer e por fim a camada decorativa, tá? No caso desse exemplo em específico, nós tínhamos o emboço, né, o primer, e duas camadas de textura. Uma camada que seria lisa e uniforme, e uma segunda camada que era para fazer o desenho estético. Tá? Então, se vocês voltarem aqui, vejam que ela tem uma estética um pouco marmorizada, né, para imitar uma coisa mais rústica. Então, eu tenho essa camada de fundo e uma camada superficial para dar esse desenho. Tá? É isso aqui que a gente está vendo nesse desenhozinho esquemático. Aí, a primeira coisa é avaliar as características do produto. A imagem ficou ruim, mas é essa imagem que o fornecedor me deu da ficha técnica do produto dele, tá? Então ele fala da composição, então aqui a gente tem uma emulsão acrílica estirenada, minerais, hidrocarbonetos, glicóis, tensoativos, pigmentos. Essa é a base da composição da textura que foi utilizada nesse prédio. E aí ele fala um pouco do produto, né, que podem ser barricas de 30 e 50 quilos. Depois ele fala rapidamente, né, sobre as instruções de uso. O que eu marquei aqui para a gente observar com bastante critério é essa informação que ele passa, do consumo médio ser de 2,5 a 4,5 quilos por metro quadrado, tá? E essa é uma informação extremamente importante, porque eu preciso colocar isso, inclusive, em contrato com a minha mão de obra executora, né? Isso lá na obra, é importante a consultora fazer isso, porque ela é um dos fatores que vai me falar se essa textura vai proporcionar, né, uma estanqueidade para edificação ou não. Se eu colocar menos do que 2,5, ela não vai funcionar como um impermeabilizante dessa fachada. Tá? Então é importante a gente sempre avaliar o que o fornecedor se compromete e depois avaliar o que a mão de obra executou de fato. Tá? E aqui algumas recomendações: esse produto não pode ser diluído, e se você colocar uma camada muito grossa, você pode ter diferenças de tonalidade. Então aqui, só para observar, né, na amostra que a gente pegou, dá para ver bem. Eu tenho uma primeira camada e uma segunda camadinha aqui, tá? Relembrando como é que ela fica, né? Uma estética com essa característica meio marmorizada, né?
E aí é bom estabelecer esses parâmetros antes da contratação, né? Infelizmente, as construtoras, elas não fazem projeto de fachada, né? A grande maioria das construtoras não fazem, e é nesse momento que você vai especificar os materiais que serão utilizados na fachada. Quais são as características técnicas que eu preciso para atender os requisitos estéticos e para atender também o desempenho daquela edificação, tá? E observar que no Brasil a gente tem um agravante. Nós não temos normas brasileiras que especifiquem esses métodos de ensaio para caracterizar a textura. A gente usa normas americanas, normas europeias, normas de outros países, Mercosul, de onde a gente conseguir achar alguma informação para nos ajudar no processo de escolha. Porque se eu não souber o produto exato que eu preciso colocar na minha fachada, qualquer produto serve. E aí que está o problema. Se o fornecedor não entende a seriedade da escolha desse produto, ele vai escolher pela estética e não pela técnica. E aí fica uma fachada bonita, mas que dura 6 meses e depois começa a infiltrar para todos os lados, tá? E quais são os nossos parâmetros? O que eu vou passar para o fornecedor? Talvez eu não consiga passar, né, exatamente as características, mas eu preciso passar os parâmetros. E o parâmetro que a gente tem, né, até para exigir das construtoras quando a gente atende o condomínio, é a norma de desempenho. E ela é muito clara, né? As fachadas precisam ser estanques à água proveniente das chuvas, incidentes ou de outras fontes. Tá? Então eu preciso ter uma fachada que não permita que essa água percole de forma tão natural, né, tão óbvia, se tiver uma chuva. Tá? E aí ela coloca várias características, vários parâmetros, né, como é que você vai avaliar isso, tá bom? E a gente, como não tem uma norma específica para falar da caracterização das texturas, porque lembrando, né, que a norma de desempenho ela fala de desempenho, não de caracterização. A norma de desempenho não vai me falar aplique uma textura assim, assim, assado. Ela não é uma, como se diz, né? Ela não é uma receita de bolo. Ela me fala que eu preciso ter um bolo de chocolate, mas ela não me fala como que eu faço essa receita, tá? Essa receita você vai procurar a informação em normas específicas. A nossa norma de pinturas, né, na construção civil, tintas na construção civil, não fala da textura especificamente. Por isso que a gente tem que procurar normas externas, né, internacionais, mas a gente usa principalmente a ASTM dos Estados Unidos e algumas normas da União Europeia, tá? E alguns ensaios que a gente faz para caracterizar essas texturas são esses daqui, ó. O pH, eu quero saber principalmente o teor de sólidos e sólidos, né, de resina e de pigmentos nessa textura. Eu quero saber qual que é a composição granulométrica dessas cargas, né, da textura, qual que é a classe desse ligante, qual que é a determinação, né, de permeabilidade da água e avaliar visualmente como é que essa textura se comporta. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa caracterização, tá? Primeiro ponto é avaliar o pH, porque eu preciso ter uma camada, vejam bem, ela vai estar sobre a argamassa. A argamassa ela é um material que é básico, né? Ele tem um pH alto. Então eu não posso aplicar um produto de pH baixo, porque eu vou ter uma interferência entre esses dois materiais. Então o ideal seria que eu também tivesse uma textura com pH mais alto. E no caso da textura que a gente testou, isso aconteceu, né? Ela tinha um pH mais alto, então esse item estava conforme. Então um dos parâmetros que eu vou avaliar é o pH, porque eu não posso ter um produto ácido em contato com um produto básico. Tá? Então as texturas elas precisam estar compatíveis com o tipo de revestimento que eu vou aplicar. O tipo de base, né, que eu possuo para aplicar essa textura. Depois a gente tem um teste que é muito importante. Eu preciso saber o teor de sólidos e de ligantes dessa textura. Tá? Basicamente você vai pegar a textura, vai fazer um processo, né, de aquecimento, esfriamento, até eu tirar todos os voláteis, né, daquela textura e eu vou ficar só com os sólidos. Depois que eu tiro a carga de pigmento, a carga de minerais, eu vou sobrar um restinho desse sólido que a gente chama que é o teor de resina. Tá? Então, esses sólidos totais aqui é como se fosse toda aquela carga mineral, ela tem, né, alguns
tipos de minerais que compõem essa textura, né, para dar uma camada mais robusta para essa textura. Depois eu tenho o teor de componentes, né, que dão a cor dessa textura. E lá no final eu tenho a minha carga de resina. A resina é que vai me proporcionar uma estanqueidade nessa fachada, é ela que proporciona a impermeabilização da fachada. Então, por isso que eu preciso saber qual que é o teor de resina, né? Às vezes ele me fala qual que é o teor de sólidos, o pessoal acha que 80% da textura é resina, e não é, né? A gente vai ver mais para frente, quando tem até a parte, né, de separação granulométrica, a gente tem uma quantidade de sólidos de outros minerais, tá? Mas o que é importante para saber a impermeabilização da textura, eu preciso saber o teor de resina. E por que eu preciso saber esse teor, né? Porque no mercado eu tenho uma variação enorme, tá? Então, quem me fala como eu faço esse ensaio aqui é a norma americana, né, a ASTM, tá? E ela tem várias... no Brasil, né, nós temos vários fornecedores que fabricam, né, e distribuem texturas. E aqui o IPT, que fez esse ensaio, né, ele testou vários fornecedores e fez essa tabela. Então vejam que o espectro, né, o intervalo entre as texturas, a gente parte de um valor de 2,60 por 2,6%, né, até 17,9%. Então, se eu aplicar uma textura numa fachada que tem só 2,6% de resina, ela vai ter um desempenho completamente diferente de uma textura que consegue atingir aí 17,9% de resinas, tá? Então, vejam, aqui é porque ele testou, né, dois processos diferentes, ele queria comparar. Mas, como a gente utiliza, né, como referência a norma ASTM D3723, é essa daqui que é os resultados, né, que a gente vai utilizar como parâmetro, tá? E vejam que, assim, o que eu queria mostrar com esse ensaio é que os fornecedores, eles têm um intervalo de teor de resina muito diferente, né, muito grande. Então, se eu não souber qual desses fornecedores vai me atender melhor, eu vou escolher esse daqui, porque ele tem uma textura bonitinha, uma cor que eu queria, mas ela não atende o desempenho de estanqueidade, tá? Essa textura aqui pode ser extremamente cara, e às vezes não vai atender alguma questão de orçamento da obra. Não quer dizer que você tem que colocar a mais cara sempre, você tem que saber qual que é o parâmetro que eu preciso atender. Mas analisando os resultados, a gente tem uma dificuldade. Esta norma, né, a STM, ela fala como eu vejo o teor de sólidos de resina, como que eu faço esse teste. Ela não me coloca qual que é o parâmetro de aceitação, tá? Ela é uma norma abrangente. Ela não é para falar, olha, use essa textura que essa que vai ser boa. Ela não fala isso. E as normas do Brasil também não falam, então, da onde que eu vou tirar essa informação, né? A gente busca outros mercados, né, para entender. E aí, num desses mercados, a gente tem uma norma alemã, que aí sim, ela caracteriza o que seria uma textura ideal para a fachada. Nesse caso, né, para um revestimento externo, e a dimensão do agregado é um pouquinho maior, né, do que o necessário, no nosso caso, a gente teria que ter pelo menos 7% de resina, tá, nessa fachada. E lembrem que o nosso resultado deu 5, com uma fração aí, né, de erro, 5,4 ou 4,6. Tá? De 4,6 a 5,4 é o que eu tenho aí de percentual de resina nesta textura que a gente testou. E o ideal seria que ela tivesse pelo menos 7%, né? O nível mais baixo dela fosse 7%. Então, considerando esse valor de referência para essa tipologia de prédio, né, um prédio muito alto, uma característica mais agressiva, né, de ambiente, eu precisaria de ter pelo menos 7%. Então, eu tenho o meu primeiro problema, né? A minha textura não tem a quantidade de impermeabilizante suficiente para garantir a estequidade dessa fachada, tá? Então, o primeiro ponto
é saber que com a caracterização da textura eu consigo identificar se ela foi adequada ao uso que se destina, tá? Então aqui o produto já não era adequado. Independente da mão de obra, o produto já não seria adequado. Segundo ponto é avaliar a composição granulométrica. Essa palavra está difícil hoje, hein? Granulométrica e mineralógica das cargas e pigmento da textura. Tá? Então, a gente tem algumas normas brasileiras para fazer isso, que é, né, um teste mais simples. E aí a gente vê isso daqui, tá? Nós temos esses dois tipos de agregados que eles montam, né, a carga da textura mesmo. Então, vendo, né, sobre o microscópio, aqui a gente tem 1 milímetro, então eu tenho uma quantidade de sólidos com esse tamanho, né, 425 micras, né, passou por esse tamanho, e aqui eu tenho uma quantidade de sólidos com uma dimensão um pouco menor, tá? Então, essa é a minha composição granulométrica dessa textura. E aí, quando eu tenho essa separação, a gente precisa sempre investigar se naquele material que sobrou da peneira, né? Então aqui eu peguei toda a parte de minerais, mas fica sempre um sólido em suspensão que é tão pequenininho que não passa pela peneira, né? Mas ele é muito fininho. Eu preciso identificar o que é esse sólido. Então a gente pega a emulsão, né? Pega o sólido disperso, depois coloca numa centrífuga e avalia o que sobrou. Para entender se naquele material que é bem fininho tem algum produto que tem o potencial de ser expandido, né? Aqueles produtos que possuem uma característica de ser, né, um material mais expansivo, com o passar do tempo, ele tende a criar bolhas na fachada, né, a se desplacar da base. Então, eu preciso saber se na minha textura tem esses materiais. Então, a gente aproveita, né, a análise granulométrica e faz esses ensaios com aquele produto que sobrou, né, que passou por todas as peneiras, eu quero entender isso. Um dos materiais que podem provocar, né, essa expansão da textura é a vermiculita, porque ela também tem a presença de mica. Tá? Então, para entender se eu estou dentro dos parâmetros aceitáveis de quantidade desses materiais na minha textura, eu peço para fazer essa avaliação também. Tá? E aí a gente viu que tinha vermiculita e tinha também a mica, né? Mas elas estavam em parâmetros, né, em quantidades que não seriam agressivas para aquela fachada, tá? E elas vieram de maneira natural, né, sendo provenientes de rochas que estavam até mesmo dentro da carga mineralógica da textura. Então, neste caso, não seria um problema. Mas é preciso avaliar, porque se a textura for de uma qualidade duvidosa, a quantidade desses materiais me provoca uma redução dramática na vida útil desse sistema, tá? Além dela ser, né, provocar essa expansão, ela vai provocar fissura e fatalmente ela também contribui para a infiltração nas fachadas em textura, tá? Então, assim, ela estava dentro do parâmetro, mas o ideal seria que ela tivesse bem pouquinho, quase nada. O próximo ensaio é a gente determinar a classe do ligante, né? Ele me falou lá que é uma textura baseada em uma emulsão acrílica estirenada. É mesmo, né? Eu preciso identificar se eu tenho os produtos acrílicos, se eu tenho os estirenos dentro dessa textura, tá? Então, a gente utiliza um ensaio, né? Através de um equipamento que é a espectrografia na região do infravermelho, tá? Eu vou usar um fotômetro para analisar se eu tenho os materiais, né? Os componentes que ele me falou. Se o fornecedor está falando a verdade, tá? Então, aqui só para a gente contextualizar, né? Os acrílicos são polímeros sintéticos vinílicos obtidos a partir de ésteres do ácido acrílico, tá? Então, a produção da textura, né, é a reação desse ácido acrílico com alguns ésteres, ele vai provocar uma série de reações e tem alguns componentes básicos, né? Que eu preciso ter o máximo de estireno possível para garantir que essa resina vai conseguir ter a capacidade, né, de repelir a água, tá? E aqui são algumas dessas fórmulas, né, alguns desses materiais.
que a gente tem, né, o ácido acrílico, aqui é o éster, né, do ácido acrílico, a letra C é o acrilato de metila, e aqui a gente tem o polímero, né, o polimetacrilato de metila, tá? Então, a partir dessa polimerização, a gente tem esses materiais, tá? E aqui a gente tem uma fórmula, né, genérica, né, do poliestireno. Então, isso é esse monômero aqui repetido infinitas vezes. E aqui no ensaio que a gente fez, né, lá no fotômetro, a gente conseguiu entender que fornecedor, ok, ele falou a verdade, né? Tem os grupos acrílica e tem o grupo do estireno aqui, tá? Em vários comprimentos de onda, a gente conseguiu observar que eles têm essas características, tá? E o espectro obtido, né, para a resina apresentada é compatível com os acrilatos e com os estirenos. Então, esse ponto da textura está ok, tá? Mas ele poderia não estar. Poderia falar que tinha e, quando a gente verificasse, encontrar outros componentes. Por isso que é importante avaliar esse ensaio, tá? Agora aqui é outro ensaio, a avaliação da absorção de água. Eu quero saber a capacidade do revestimento em absorver essa água e depois conseguir retornar ao estado anterior, tá? Então, assim, a entrada da umidade no sistema, né, ela pode provocar um inchamento e até um amolecimento desse sistema. Mas depois da secagem, ele volta, né? Ele tem uma capacidade aí de retornar ao estado anterior, tá? Isso tem um limite, que é o tempo de vida útil da textura, tá? Então, preciso entender se a minha fachada atende, pelo menos, esse tempo de vida útil, tá bom? E aqui a gente vê um outro ensaio, né, muito similar ao de cima, mas com uma pequena diferença. Aqui eu quero ver a permeabilidade da água sob pressão no revestimento, tá? Então, eles colocam uma provetinha, né, e essa quantidade de água aqui, pontual, né, com a gravidade ajudando a fazer essa pressão, para entender se isso espalha, se ele vai passar, né, com muita facilidade por essa textura, tá? E aqui a gente teve esses seguintes resultados. Nós testamos, né, vários pontos da fachada, e um dos pontos da fachada tinha sido, porque era um prédio, né, que foi feito de forma faseada, então alguns prédios dentro desse condomínio já tinham 3 anos e um dos prédios tinha 6 meses. Então a gente avaliou o seguinte: o prédio que tinha 6 meses, ele teve o melhor desempenho em ser impermeável. E os prédios com 3 anos, eles já tinham uma permeabilidade muito maior. E aí a gente queria entender, mas por quê, né? Então essa resina, essa textura que eles colocaram, começou com um desempenho muito bom e depois ela teve uma queda drástica, assim, né? Foi muito alto, porque ela tinha um desempenho ótimo e de repente ela ficou muito pior. Por quê? Tá? A gente queria entender. E aí o que nós avaliamos é que nesse tipo de prédio, o que ocorreu foi que os prédios mais novos, eles tinham uma carga de parafina. E a parafina, ela é terrível para as fachadas, né? Justamente porque ela não tem resistência nenhuma. Então, ela tinha um bom desempenho, né, nessas primeiras idades, porque essa parafina conseguia repelir a água. Mas como ela não tem resistência, dentro de 6 meses ela já tinha se degradado completamente. Então a gente começava a ter um declínio dessa impermeabilidade da fachada de forma acelerada, né? Então eu tinha um parâmetro muito bom de início, mas ao longo da vida útil dele, ele tinha uma queda muito brusca, muito forte, justamente porque esse material não é adequado para um ambiente externo, exposto às intempéries, tá? Então, esse foi um dos testes que nos abriram até assim, eu nem tinha visto essa possibilidade, sabe? Que essa carga, né? Assim, a gente faz um ensaio. Se eu tivesse feito esse ensaio no prédio, com 6 meses de vida, a gente ia achar que a textura estava ótima.
mas com 3 anos, né, que é geralmente a época que a gente já precisa fazer uma primeira intervenção, essa fachada já tinha perdido a vida útil dela há mais de um ano, ela já tinha esses problemas de infiltração antes do prazo de vida útil dela terminar, tá? E isso foi um problema para a gente descobrir isso, tá? Foi uma novidade, né? A gente não tinha essa visão antes de fazer esse ensaio. E por último, a gente fez também uma inspeção visual, né? Uma avaliação das espessuras do sistema para entender como que ele foi executado. Que até então eu estava falando só do produto resina, dentro da textura, suas características, então eu avaliei o produto. Agora eu queria avaliar um pouquinho a mão de obra. Quando a gente já pega o prédio em uso, eu não consigo saber como é que ela foi executada, né? Então eu tenho que ter algumas ferramentas para a gente conseguir entender, né? Fazer uma visão no passado. Então a primeira imagem que a gente mostra para vocês é que a gente vê alguns dos agregados da própria textura que não estão envolvidos pelo filme que ela provoca, né? Ou seja, na hora de preparar este produto, ele não foi homogeneizado corretamente. Então, você vê aqui, ó, esses pontos brilhantes são os agregados, né, aquela carga mineral que eu tenho na textura, que são, né, a carga de vários tipos de agregados, bem fininhos, mas eles deveriam estar todos recobertos pelo filme da textura, né, com a resina, estando completamente envolvido por ela, justamente para criar uma camada homogênea que não permita a entrada de água. Se eu não tenho essa homogeneidade, esses pontinhos aqui, ó, me informam que eu tenho pontos que não foram completamente recobertos. Então, ele acende uma luz vermelha, tá? Um ponto de atenção aqui. Então, essa textura ela não foi corretamente preparada para ser aplicada no local, ok? Esse é um primeiro ponto. Tá? E aqui a gente fala rapidamente do porquê que esse brilhozinho aqui é um problema, tá? Aqui eu já quero avaliar o seguinte, qual que é a espessura da primeira camada? Né? Olha, a gente tem uma espessura aqui muito fininha. Essa primeira camada que eu tenho, que eu quero saber, porque é ela que me dá a proteção, né, a impermeabilização da fachada. Tá vendo aqui, olha, a gente tem essa primeira camadinha aqui, ó, é ela que vai me proporcionar a parte de estanqueidade. A segunda camada, que é essa aqui de cima, ela é só estética. E aqui a gente tem alguns problemas, porque essa primeira camada, em relação à camada de baixo, olha, tem alguns pontos que a gente possui vazios, né? Ela não está completamente agregada à fachada, à camada inferior. Então, esses pontos, olha, eu consigo inclusive ver, né, quando a gente submerge na água, que eles são vazios. E esses vazios podem levar a água para o interior da edificação. Então, eu tenho uma primeira camada super fina, ela praticamente não dá a garantia da impermeabilização, porque lembram que a gente falou que nós precisávamos de 2,5 a 4,5 quilos por metro quadrado. Porém, esse consumo da textura para garantir a impermeabilização, ela tem que ser, no caso desse prédio, na primeira camada. Essa segunda camada estética, ela não funciona como impermeabilização. Então, ele pode até ter gastado, né, os 4,5 kg, mas se ele estiver considerando primeira mais segunda camada, não atendeu o requisito do desempenho. Seriam, em média, né, 3 quilos por metro quadrado na primeira camada, a camada de baixo. Esta camada aqui é ela que proporciona toda a minha impermeabilização. A camada de cima, que é a estética, não vai adiantar de nada. Ela não vai fazer a impermeabilização acontecer, tá? Então, esse foi o segundo ponto mais importante que a gente encontrou para justificar a anomalia da infiltração. Então, o problema foi realmente na textura. Primeiro, uma textura que foi mal pensada, né, mal escolhida para o desempenho desse prédio. E segundo, a execução, que não pensou corretamente
em como aplicar este produto, né? Considerou um parâmetro que não era o adequado. Ele colocou menos textura por metro quadrado, então ela não atendeu o parâmetro de desempenho, né, de estanqueidade, tá? Além de não ter preparado o material corretamente. Então, olha, vejam que aqui a gente consegue ver claramente, né, as bolinhas de ar quando eu pego essa fachada e submerso ela em água, né? Ou seja, eu tenho pontos que a água está entrando e por isso que tem essas bolinhas de ar aqui saindo, tá? Então, esse é um ponto, né, que a gente explicou. E aqui só para a gente repassar, né, quais são os principais pontos de problemas, né, que causa a permeabilidade excessiva, né? Se eu não falar que a fachada do seu cliente está muito ruim, essa é uma palavra que você pode usar, né, uma expressão, permeabilidade excessiva. Então, o primeiro ponto é a presença dos agregados com insuficiência de envolvimento, né, pela matriz polimérica, que é o que vocês viram, né, o agregado ele estava brilhando, ou seja, ele não estava completamente recoberto pela matriz de resina mesmo, que é quem garante a impermeabilização, tá? Segundo ponto, né, elevada absorção de água pela película formadora do filme, provavelmente associada à presença de aditivos, né, naquela textura. O segundo ponto é o terceiro, né? O terceiro ponto é o caráter hidrofóbico do revestimento de acabamento é fornecido por emulsão de parafina, que é o que a gente viu, né? Ele tinha uma impermeabilidade muito boa nas primeiras idades, depois ela caía rapidamente. Né? Ela favorece, sim, né, a redução da permeabilidade nas primeiras idades, mas não é compatível com o período, né, com aquele uso que ele precisa atender de desempenho, tá? Depois, a gente tem uma espessura inadequada da primeira camada de revestimento, tá? Muitas vezes ela é a única proteção do sistema e ela apresenta vários pontos que tem uma falha, eu posso entrar com água por eles, tá? E o quinto ponto é a presença, né, de materiais que podem potencialmente ser expansivos e provocar, né, um aumento do volume dessa textura, que aí depois gera, né, as fissuras, aumenta a espessura dessa textura, que é o que vai provocar, né, a presença de fissuras e que deixa depois a água passar, tá? Bom, gente, então era isso que eu queria passar para vocês, né? Esse estudo de caso, de como a gente avaliou a caracterização completa, né, de uma textura em fachada, para entender por que que ela estava permitindo a água passar, né? Por que que tinha tanta infiltração. E nesse caso, a gente não viu nenhum problema na base e subbase, né? Não tinha um problema na parede, ou na argamassa em si, ou na junta de dilatação. O problema estava na textura. E às vezes, né, os problemas das fachadas, ela é um combinado disso tudo, né? Tem problema na alvenaria, que não teve um recuadro correto, principalmente na região das janelas. Eu tenho problema na execução da junta de dilatação, eu tenho problema porque não foi pensado de ter uma junta no local e está tendo, né, uma variação hidrotérmica muito grande. É tudo que acontece simultaneamente na fachada. Porém, a gente precisa avaliar a textura também especificamente, vários pontos dela, porque ela, como sendo a pele, né, do edifício, é nela que pode ter a maior causa dos problemas quando nós temos infiltrações em vários pontos naquela edificação. Né? A gente já viu que não tinha pontos específicos só na junta de dilatação, não era um ponto específico só nos pavimentos de cobertura, não tinham pontos específicos somente onde visivelmente do lado de fora teria, né, uma quebra de uniformidade, ou seja, uma perfuração, uma fissura, uma trinca. Não tendo essas características, eu preciso avaliar que o meu problema pode ser muito em função da textura em si, do material e da mão de obra, de como ela foi executada, tá?